Isso aqui também eu anotei para vocês aqui porque é bem importante, tá? Eu já vi cair várias vezes em concurso, que é a questão de separação de processos e separação de julgamento. Por quê? Porque geralmente o examinador confunde vocês. Ele coloca a separação de processo onde é julgamento e a separação de julgamento onde é processo. Então vamos verificar aqui para que vocês não errem isso aqui. Primeiro, separação de julgamento. Como é que ocorre? Pessoal, a gente já teve tudo, a gente já teve jurisdição, a gente já teve competência, foi fixada a competência, houve processamento e agora a gente tem que julgar, tá? Em tese, por determinado juiz, que foi, até pelo princípio da identidade física do juiz, aquele juiz que conduziu, aquele conselho que conduziu toda a instrução processual. Essa é a regra. Mas eu posso ter separação de julgamento. O código me dá duas possibilidades. A primeira delas é: se de vários acusados algum estiver foragido e não puder ser julgado à revelia. Nesse caso, eu não tenho como manter o julgamento conjunto, porque tem um foragido e vai atrasar o julgamento dos demais. Ele não vai poder ser julgado à revelia, ou seja, ele não está lá, mas tem algum advogado representando ele, então ele vai ser julgado à revelia. Se eu não tiver essa possibilidade, por exemplo, não teve citação, está suspenso em relação àquele indivíduo, não posso esperar o julgamento dele, ele está foragido, para que eu possa fazer o dos demais. Então, nesse caso, então tem vários acusados e um está foragido, o código autoriza que a gente possa fazer a separação do julgamento. A primeira circunstância. A segunda é: se os defensores de dois ou mais acusados não acordarem, ou seja, não concordarem na suspeição do juiz ou do Conselho de Justiça superveniente para compô-lo para ocasião do julgamento. Então eu tenho dois ou mais acusados e um advogado, um defensor, ele acha que determinado juiz, membro do conselho ou o conselho inteiro, é suspeito para fazer aquele julgamento, ou seja, tem uma inimizade, tem um grau de parentesco com algum dos acusados. E ele levanta uma exceção de suspeição. Mas os outros advogados, os outros defensores, não concordam com essa exceção. Então, e eles estão defendendo pessoas distintas. Nesse caso, também para que a gente não tenha atraso e não tenha prejuízo aos demais corréus, o código autoriza que a gente possa fazer a separação do julgamento. Aquele advogado que está levantando a suspeição daqueles membros ou daquele membro do conselho vai ser, então, se comprovada a suspeição para o seu cliente, vai ser estabelecido um outro conselho e vai ser julgado por um outro conselho, por outro juízo, e a gente vai poder ter a separação do julgamento. Isso é a separação do julgamento. A separação do processo, pessoal, é um pouquinho diferente. Então a gente está tendo o processo, ou começou o processo, e por alguma dificuldade a gente tem que separar o processo. Então é antes de chegar no julgamento. Não teve toda a questão da marcha processual. O código traz três possibilidades que a gente vai poder fazer a separação desse processo. Quais são elas? Primeiro, quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferente. Então, tem uma infração que foi praticada num ano, mas tem relação com a outra que foi praticada meses depois, ou em locais muito longe, muito distintos, em que a gente tem dificuldade da instrução probatória, da marcha processual. Então, o legislador autoriza que a gente tenha a separação dos processos. A gente vai poder fazer o processamento dessas pessoas de forma distinta, tá? Separar. Outra circunstância é quando for excessivo o número de acusados para não lhes prolongar a prisão. Então, quando a gente estudou princípios, a gente viu a questão da prisão provisória como forma excepcional. Então, a gente prende de forma provisória só se a lei autorizar. E além dessa prisão ser excepcional, a gente tem que ter um tempo razoável para essa prisão. Então, o próprio Código de Processo Penal Militar se preocupa dizendo: eu tenho muitos acusados, esse processo por si só vai demorar muito, são muitas oitivas, muitas audiências, muita produção probatória, daqui a pouco vão ser opostas exceções, alguns réus vão ter que ser ouvidos de forma específica, ou pode algum outro estar internado, vai atrasar a marcha processual. Então, quando for excessivo o número de acusados, o legislador autorizou para que não haja, então, esse prolongamento da marcha processual, que a gente faça a separação do processo. Então, é a segunda possibilidade.
E a terceira é quando ocorrer qualquer motivo relevante. Então, o magistrado vai verificar lá uma questão que atente contra a ordem pública, por exemplo, a ordem militar, ele vai poder separar os processos. É mais uma autorização do Código de Processo Penal Militar. Então, a gente tem aqui 3 formas de separação de processo e 2 formas de separação de julgamento. Então, memorizem, tá, pessoal? Memorizem para que vocês não errem isso aqui na hora da prova. Eu já vi cair bastante isso aqui em concurso.